Bom dia! Ela posta o Reels com água e tá tomando café, né? Tudo bem com vocês? Uma canequinha especial aqui da minha marca agora também. Duas marcas minhas, ó. A do batom e o logo. Tudo bem com vocês? Como que estamos? Bom dia, Lau! Minha companheira de todo dia! Tudo bem contigo? Bom dia! Desde outubro, hein, Lau? Ela é, ó, disciplinada. Adoro! Gente, hoje é dia 2/2, hein? 2/2, dia de portal energético, vibração do número 2. Vamos aproveitar, hein? Quem quiser saber um pouquinho mais, me chama que eu mando o artigo lá. Que bom que você gosta também. Vou começando por aqui. Nós paramos na página 90, no subtítulo Compulsão por Sexo, Dinheiro e Poder. Aqui hoje a gente vai dar continuidade, a gente tá mais ou menos na metade do livro Amar e Ser Livre, do Prem Baba. Quem quiser assistir as outras partes estão todas lá no perfil, assim como os outros livros que já foram lidos. Mas, enfim, pra mim, esse aqui tá sendo o livro mais incrível que eu já li na vida. Várias chaves virando e fichas caindo. Espero que esteja fazendo sentido pra vocês também. Vamos lá, então? Os principais amortecedores que trabalham a serviço do bloqueio da expansão da consciência, ou as principais distrações do ego humano, são sexo, poder e dinheiro. Eles obscurecem a consciência e atuam como anestésico que nos impedem de entrar em contato com nossos sentimentos. Essas três forças, no entanto, são neutras e podem funcionar tanto como uma escada para subir, como uma escada para descer. Mas quando a luxúria entra em cena, ela corrompe esses elementos, contaminando-os com ódio e medo. Ela é uma especialista em usar o sexo e o dinheiro para obter poder. Parece que tudo gira em torno disso. A vida se tornou uma corrida desenfreada em busca desses três elementos. Ao mesmo tempo que precisamos deles para o nosso desenvolvimento em algum momento, eles podem se tornar tóxicos. Aquilo que é uma necessidade legítima da experiência humana acaba sendo distorcido e dá origem a uma necessidade compulsiva. E isso ocorre justamente porque... Saúde, obrigada. E isso ocorre justamente porque, ao obtermos nós esses elementos, experimentamos um alívio da angústia existencial decorrente do esquecimento da nossa identidade. Renitinha. Obrigada. São muitos os desdobramentos e as compulsões geradas a partir desse triângulo sustentado pela luxúria. Consumismo, gula, competição, doenças psicológicas relacionadas à autoimagem, vícios de todos os tipos. Entre todas as compulsões, a mais profunda é, sem dúvida, a de pensar nos nossos pensamentos, mas nossos pensamentos, de forma geral, também orbitam em torno do sexo, poder e dinheiro. Isso é o que ocupa a mente humana. Outro desdobramento é a compulsão por comida, pois ela é também um poderoso amortecedor. A gula, que é a primeira matriz do eu inferior, está intimamente relacionada com a luxúria. Existe um fino canal que liga a ponta da língua ao sexo.
Costumo dizer que se você domina a língua, você domina o sexo, e se domina o sexo, domina a vida. Mas o que é dominar? É transcender. Mas você só transcende aquilo que compreende e só compreende aquilo que experimentou. Então, ao ser assaltado pela gula, saiba que é preciso olhar para a sua sexualidade, porque a raiz da gula é a repressão sexual. Se ela age de forma intensa, significa que a repressão sexual também é muito intensa. E quando a repressão é muito intensa, é preciso ter muita disposição para poder ir além do muro criado pela moralidade que gerou esse condicionamento. Quando progredimos no trabalho de purificação, tomamos consciência das nossas repressões e nos libertamos delas. Todo o nosso sistema relaxa e um espaço interno se abre para nos alinharmos com bons hábitos alimentares e talvez para vivermos as experiências sexuais que precisamos. Olha só que forte isso, gente. Então, ao ser assaltado pela gula, saiba que é preciso olhar para a sexualidade. Porque a raiz da gula é a repressão sexual. O sexo é sagrado. Estamos vendo que não é possível chegar ao coração sem passar por ele. Porém, quando buscamos pelo sexo distorcido, ou seja, o sexo movido por perversões e pelo desejo de dominar o outro, as nossas experiências sexuais são carregadas de culpa. Não nos permitimos uma experiência sexual plena. Além da repressão da sociedade, da cultura e da religião, ocorre uma autorrepressão. E se mantemos uma necessidade tão visceral reprimida, é claro que isso tende a aumentar nossa angústia. Aqui entra a gula e suas diversas manifestações de voracidade. Comer muito, falar muito, comprar muito, ler muito, etc. Tudo que sai do equilíbrio, né? Muitas vezes o único caminho para aliviar essas compulsões é explorar a sexualidade, para poder chegar à raiz da cisão, ou seja, ao ponto em que a energia vital foi impedida de seguir o seu fluxo natural. Como já estudamos, a sexualidade é uma forma de acessar o divino por meio do outro, mas se a luxúria está atuando, isso não é possível. O dinheiro é uma forma de energia muito poderosa. Se utilizado de maneira adequada, ele pode nos ajudar a realizar a meta da vida. Mas quando essa energia é contaminada pela luxúria, ela também estará a serviço de manter a identificação com o falso eu. Em vez de nos aproximar da meta, vai nos distanciar cada vez mais dela. É fácil saber se estamos utilizando essas energias de forma alinhada com o universo ou se estamos distorcendo. Há um indicador muito claro para sabermos se temos ódio ou medo por trás das nossas ações: a culpa. Se existe luxúria usando sexo e dinheiro, inevitavelmente existe culpa. Ninguém sente culpa por amar. A culpa só é possível quando nos amamos. Desculpa, a culpa só é possível quando não amamos. Ela existe quando estamos atuando como canais do ódio, ou seja, quando estamos machucando a nós mesmos e ao outro. Mas a luxúria também cumpre um papel dentro do jogo divino. O eu inferior também nos leva para Deus, porque é através da percepção do sofrimento que nos movemos em direção à liberação. O sofrimento é uma mola propulsora e um guia para o trabalho de transformação. Aos poucos, vamos nos dando conta de que onde há sofrimento, há trabalho a ser feito, há segredos guardados, há tesouros a serem desenterrados. Assim, a luxúria tem um papel muito importante nesse jogo. Se a vida é relacionamentos, se o masculino e o feminino buscam se unir, se essa é realmente uma passagem inevitável para a experiência da unidade, a luxúria vai nos mostrar tudo que ainda não foi devidamente compreendido e integrado dentro de nós. A porta se abre justamente no ponto e no momento em que tomamos consciência de que queremos fazer do outro um escravo, que queremos dominá-lo. Sexo e espiritualidade.
Para a maioria das pessoas, sexualidade e espiritualidade são forças antagônicas. Duas expressões da vida que não devem e não podem ser unidas ou relacionadas, nem mesmo ao plano de conceitos. Porém, como já vimos, o sexo é um poderoso instrumento que pode levar o ser humano a ter experiência de unidade. A energia sexual é a pedra filosofal dos antigos alquimistas. É onde está o elixir da longa vida. É nesse núcleo da vida que está a chave para a liberação. Só nos libertamos verdadeiramente quando entregamos essa energia para Deus. Mas isso não pode ser forçado. A entrega não pode ser falsa. Se você tenta entregar sua energia para Deus reprimindo seus impulsos, o desejo só vai aumentar. O poder da luxúria e todos os desvios de sexualidade que ela gera só irão aumentar. É dessa repressão que nasce a promiscuidade, a perversão e a pornografia, porque não é possível bloquear a fonte da vida. Precisamos aprender a canalizar essa tremenda energia para a nossa evolução espiritual, mas não é negando ou reprimindo seu poder que isso poderá ser feito. Toda a estupidez que podemos observar hoje em dia, agindo através de alguns grupos religiosos, provém da repressão sexual. Geralmente, os religiosos não concebem a convivência entre sexo e espiritualidade. Mas se espiritualidade é sinônimo de integração e unidade, ao negarmos o sexo, ao nos opormos a ele, negamos uma parte de nós mesmos. Tudo que existe na psique humana manifesta-se na sexualidade. Tudo aquilo que não queremos encarar, enfrentar ou admitir a respeito de nós mesmos se expressa através do sexo. Nossa expressão sexual é um veículo que manifesta, inclusive, tudo que não é sexual da nossa psique. Portanto, a sexualidade é o principal instrumento da aferição. É uma bússola que indica exatamente onde nos encontramos na jornada evolutiva, na evolução espiritual. Nesse momento da nossa vida, a principal evolução que necessitamos é a evolução espiritual, que é sinônimo de realizar-se no amor, ou, se você preferir, em Deus. E isso significa reconhecer o amor, ou Deus, em nós mesmos. Acolher e integrar tudo dentro de nós. E o que está fora de Deus? Nada. Tudo é Deus, tudo é sagrado, inclusive o sexo. Estamos encarnados nesse plano para descobrir a sacralidade que existe em tudo e em todos. Isso é sinônimo de reconhecer Deus em cada um de nós. Esse é um dos processos, é um dos trabalhos que eu executo na mentoria. Então a gente fica 6 semanas trabalhando identidade. É bem legal, bem poderoso. Por medo, nós temos medo do... Desculpa. Então, por que existe uma separação tão radical entre espiritualidade e sexualidade? Por medo. Nós temos medo do poder da sexualidade. Medo de perdermos o controle ao entrar em contato com esse poder. Lembro de um buscador que havia tido algumas experiências profundas na expansão da consciência, nas quais tinha vislumbres do êxtase místico. Ele tinha certa facilidade para entrar em estados alternados de consciência, mas não se conforma com o fato de que voltar para o mundo depois dessas experiências. Ele estava desesperado, buscando sustentar esse estado e me pediu ajuda. Sugeri que ele fosse namorar um pouco. Ele se surpreendeu, mas procurou seguir o meu conselho e encontrou uma namorada. Foi quando ele pôde ver o que eu sugeria. Foi quando ele pôde ver o que o segurava. Qual era a âncora que não permitia que ele pudesse permanecer nos estados elevados de consciência. A paixão acordou nele uma profunda raiva que estava escondida nas profundezas do seu sistema. Era um ódio tão irracional que ele não sabia como lidar com isso. Há muitos anos ele se enganava, fugindo dos relacionamentos afetivos. Mas a verdade era que assim que ele se apaixonava por uma mulher, ele sentia vontade de matá-la. É preciso estar sempre atentos às artimanhas e estratégias do eu inferior. Facilmente nos enganamos, achando que somos pessoas muito evoluídas. Por isso eu sugiro utilizarmos esses preciosos instrumentos de aferição para ver se ainda existe desejo de humilhar e ser humilhado, ou seja, se ainda existe pontos de ódio no nosso sistema. Muitas vezes, uma grande maldade pode estar disfarçada pela máscara da mais profunda bondade e da mais elevada iluminação. Os falsos profetas,
os falsos espiritualizados. Gente, ninguém acorda e vai dormir todo dia no gratitude. Ninguém acorda e vai dormir todo dia feliz, radiante. Uma coisa é você estar a maior parte dos dias feliz, radiante, grato. Mas vão ter dias de sombra. Todo mundo tem os dias escuros, de sombra mesmo, de escuridão. Todo mundo vai ter um dia de esgotamento, de cansaço, de raiva. Todo mundo é um ser humano que passa por essas emoções. Então não se iludam com a felicidade perfeita, porque ela não existe. Todo mundo vai ter os momentos de desafio. Todo mundo passa por dias desafiadores, né? O que muda é que quando a gente desenvolve inteligência emocional, conexão espiritual, aceitação de identidade, primeiro conhecer minha identidade, depois reconhecendo, aceitar minha identidade, eu entendo que eu tenho sombra também. E uma vez que eu entendo que eu tenho sombra também, eu aceito ela, eu abraço ela, e nos dias desafiadores eu não fico lutando contra ela, eu não fico brigando contra mim mesma. Essa é a diferença. Quem não tem esse autoconhecimento, quem não conhece as suas sombras, nos dias de escuridão, fica tentando fingir que tá tudo bem e negando o que não tá. Quando tu aceita, abraça essa sombra, tu consegue contornar ela, teu dia fica mais leve, até mesmo no meio do olho do furacão, consegue ter um controle emocional muito maior. O sexo e a sombra. A essa altura do nosso estudo, já compreendemos que ao nos movermos em direção à força sexual, inevitavelmente virão à tona sentimentos negativos, porque a sexualidade carrega uma memória de dor nascida no momento em que fomos reprimidos na infância. Quando ativamos a energia sexual por meio de uma relação amorosa ou uma paixão, ativamos também esses links, entramos em contato com os núcleos negados e com a dor guardada neles. Por isso, muitas vezes, fugimos ou fechamos o coração para não nos permitirmos sentir. Porém, isso faz com que o desejo aumente, e esse conflito interno gera as distorções, que são criadas para tentar suprimir a carência e o impulso pelo sexo. Essas distorções se manifestam como perversidade, vício pela pornografia, masturbação compulsiva e etc. E eu tô vendo o Instagram me derrubar daqui a pouco com essas palavras na minha leitura. Em maior ou menor grau, todo ser humano carrega esse conflito. Por trás do prazer existe um ódio oculto, não conhecido, não identificado. Um subproduto desse conflito é a culpa de sentir prazer, porque uma grande maldade não revelada se expressa através do sexo, e toda culpa em relação a ele é devido à negação dessa maldade. Vamos supor que uma pessoa foi muito humilhada na infância e ainda encarrega essa ferida aberta. As estratégias que ela usará serão aspectos de matriz psicológica do orgulho, como arrogância, autoritarismo, soberba, indiferença, etc. Então, a energia distorcida vai se expressar nas fantasias sexuais e na sexualidade em geral. Talvez ela tenha o desejo de subjugar, dominar e humilhar o parceiro, por exemplo. Alguns mantêm esses desejos no plano das fantasias. Outros vão realizar suas fantasias contratando profissionais de sexo. Outros vão maltratar seus próprios parceiros. Mas independentemente da forma como as distorções se manifestam, certamente existe culpa. Nos sentimos culpados por sentir prazer em machucar o outro, e o caminho para livrar-se da culpa é assumir responsabilidade pelo próprio ódio, é compreender a origem desses impulsos maldosos. A autorresponsabilidade nos liberta da culpa. É por tudo isso que a sexualidade é tão temida. A corrente vital ativada por meio do sexo traz à tona aspectos sombrios da personalidade que precisam ser integrados. E essa tão poderosa energia pode facilmente ser utilizada para machucar, humilhar e obter poder sobre o outro, assim como destruir a nós mesmos. Durante uma fase da evolução da consciência humana, a sexualidade precisou ser reprimida, porque a expressão sexual era veículo para as mais profundas manifestações de brutalidade, crueldade e animalidade. Valores como respeito e gentileza eram quase inexistentes. E o ser humano não tinha condições psíquicas para elaborar tamanha maldade. Assim, por conta dessa imaturidade e da incapacidade de lidar com a sombra, foi necessário conter essa expressão natural da vida.
Nas comunidades espirituais e em muitos lugares considerados sagrados, onde a energia espiritual precisa ser ancorada, o sexo foi proibido, justamente porque trazia à tona a bestialidade negada. Somente agora, quando a humanidade pôde amadurecer um pouco para compreender a sombra, estão sendo estabelecidos os alicerces para uma nova era, no qual não existe separação entre absolutamente nada. A sexualidade é eminentemente sagrada. Ela é uma prova para o divino. Ela é uma porta para o divino, uma expressão da consciência que se move em direção à união. Mas devido à destrutividade negada e suprimida, ela se transformou em um tremendo tabu. Um tabu tão grande que nem mesmo podemos nos sentir à vontade para falar sobre isso. Mas é justamente essa negação que contamina o aspecto sagrado da sexualidade. Nossa relação comum é fugir, virar o rosto, para não ter que encarar nossa sombra, e essa é a atitude que impede o florescer da autorresponsabilidade e alimenta o jogo de acusações dentro das relações. O conceito de sombra é importante e precisa ser bem compreendido. Sombra é tudo aquilo que se encontra no plano inconsciente da mente, aquilo que não temos acesso. Refere-se mais especificamente aos aspectos negados e suprimidos que se manifestam, como medo, vergonha e diversas manifestações da maldade. É importante compreender que todos nós possuímos uma sombra, todos nós temos cantos escuros, onde guardamos aspectos da nossa história pessoal e da personalidade que não aceitamos e por isso não queremos entrar em contato. A fragilidade das nossas relações é fruto da inconsciência sobre a nossa própria sombra, pois o fato de não conseguir enxergá-la faz com que vejamos somente a sombra do outro. Por isso, estamos sempre desconfiados, achando que o outro é culpado. Por exemplo, você tem o desejo de ter vários parceiros, mas nega esse desejo. Inevitavelmente, você começa a projetar isso no outro, a desconfiar que ele vai te trair. Talvez o outro tenha esse mesmo desejo, mas isso é algo que só ele poderá resolver. O que estou dizendo é que nos distraímos olhando para a sombra do outro e não percebemos a nossa própria sombra. Sexo sem ódio ainda é um fenômeno raro nesse planeta. Por isso é tão difícil integrá-lo com a espiritualidade. Mas estamos trabalhando firmemente para que a transformação aconteça e o sexo possa ser percebido e experienciado como a mais profunda manifestação do amor, tornando-se assim uma prece. A sexualidade é uma expressão da espiritualidade, é o caminho para o amor. O que pode ser mais profundo e belo do que um ato dessa natureza? Em algum momento, a força erótica se transforma em amor. Esse é o fim da separação, o fim da dualidade. Os dois se transformam em um. O sexo é a semente, o amor é a flor e a compaixão é o perfume da flor. Se você condenar a semente, não haverá flor, muito menos perfume. Infelizmente, no atual estágio da humanidade, a semente ainda é condenada. É preciso ressignificar esse paradigma para libertar a semente. A fórmula para essa transformação, o caminho para finalmente refazer o elo entre sexualidade e espiritualidade é o mesmo que traçamos no capítulo anterior. Purificar nossos corações, livrar-nos do medo e do ódio. Enquanto houver desejo de humilhar e dominar o outro, enquanto ainda quisermos castrar a espontaneidade do outro, não haverá possibilidade de união. Amadurecendo para um novo. Anteriormente, mencionei o encontro da energia sexual com o coração, que gera uma energia vital tão intensa que você teme desaparecer, teme dissolver-se nela. Esse é o poder que se manifesta no êxtase místico. Mas se ainda não viveu, nem que seja um vislumbre dessa experiência de unificação, que também pode ser entendida como a união das correntes de forças masculina e feminina dentro de você, talvez seja difícil compreender o que estou dizendo. Não tendo completado o processo de purificação, ao se aproximar da energia sexual, você inevitavelmente sentirá medo de entrar em contato com as partes da sua personalidade que foram guardadas na sombra e que você não quer iluminar. Parece paradoxal, mas tenho dito que o maior medo do ser humano não é o medo da escuridão, mas sim o medo da luz. A meta de Eros, a energia erótica, é alcançar o coração. Por isso, estando apaixonado por alguém,
corremos esse grande risco, o risco de amar. Essa energia vai chegando pouco a pouco ao coração e vamos tendo pequenos vislumbres da experiência da unidade. Com isso, o medo vai surgindo. E se não estamos suficientemente maduros para admitir o medo e a enfrentá-lo, tendemos a fugir. Tenho visto que a maneira mais fácil e comum de fugir dessa luz é justamente acusar o outro, encontrar defeitos nele. Mesmo que o outro não esteja fazendo nada e que não nos dê motivos de verdade para reclamar, encontramos algum defeito nele. A mulher encontra motivos para esfriar o corpo, o homem encontra motivos para achar outra mulher. Então, o que caracteriza a maturidade é o fato de poder assumir responsabilidade pelo seu medo, pela sua incapacidade de amar e ser feliz. Imaturidade é você precisar acusar o outro por isso. Estando maduro, você vê a sua responsabilidade nos conflitos, por mais que o outro esteja equivocado. E paramos hoje na página 99. Olá, tudo bem, Rafaela? Na página 99, amanhã continuaremos no subtítulo Despedindo-se do Velho. Então, encontro vocês amanhã pra gente ir pra essa parte do livro. Vamos tirar a mensagenzinha do dia? As melhores coisas acontecem para quem levanta e faz. Então, bora, levanta e faz. Gente, ótimo dia, ótima quinta-feira e eu encontro vocês amanhã. Meu Deus, já sextou de novo amanhã, né? Bom, vamos fazer dessa quinta melhor da nossa vida até hoje? Então, bora lá. Beijo pra vocês e até amanhã.